Família de Caná. Sejam bem-vindos ao programa Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Família de Caná. Que Deus abençoe a todos. Olá, ouvintes da Gospel Mira. Olá, família. Uma abençoada tarde a todos vocês. Você está na rádio 105.7 FM, Gospel Mira. Eu inicio essa tarde pedindo a nossa mãezinha Maria que enche o seu coração de muitas bênçãos, paz, serenidade e também muito amor. E uma semana também abençoada. Eu sou Sueli Chamoni e hoje com meu amigo Samuel Rodrigues recebemos a presença do nosso querido convidado Cláudio Martins, psicólogo, especialista em dependência química e também um participante efetivo da família de Caná. E o Cláudio hoje vem trazer algumas dicas e informações sobre aquela situação, como ajudar quem não quer ajuda. Um desafio, né? Desafio, né? Isso mesmo. Será que é possível ajudar alguém que não quer ajuda? Agora são 12 horas e 17 minutos dessa terça-feira, dia 8 de maio de 2018, e está no ar o programa Família de Caná. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Aninha. Mais uma vez aí, mais uma tarde abençoada, né? Todo mundo junto aí, para poder fazer o que Deus nos pede. Muito bem. Seja bem-vindo então, Cláudio. Obrigado. Mandar um abraço para o Vicente, que hoje, de última hora, né, surgiu um imprevisto, não pôde vir. Grande abraço aí, Vicente. Caro ouvinte, convidamos você a participar pelo WhatsApp do programa de hoje, né? Esse tema aí tão curioso e também tão importante na nossa sociedade. Envie suas perguntas, comentários e até mesmo os pedidos de oração. E vale lembrar também que hoje nós faremos sorteio de convites para a feijoada. Hoje nós vamos fazer 4 sorteios. Isso aí. Vão ser 4 contemplados. Semana passada nós tivemos uma reprise de um programa, né? Isso. Nós tivemos aqui. Então hoje nós vamos fazer 4 sorteios para convite da feijoada, que vai acontecer agora, nesse próximo sábado. Mas para participar, tem que estar mandando mensagem aqui pra gente. É. E eu vou dar preferência até para quem escrever assim, eu quero o convite, entendeu? Uhum. Para poder a gente ter certeza que essa pessoa está disponível no próximo sábado para participar com a gente. O WhatsApp da Gospel é 98454 6008. 8454-6008. Vai ser um prazer receber essa turma lá com a gente no sábado próximo. Com certeza. Ô, Cláudio, e aí, Oi. tem jeito de ajudar quem não quer ajuda? Tem, ué. Então vamos lá, conta pra nós. Primeiro vamos introduzir, né, o tema. E antes de mais nada, uma boa tarde a todos, né, todos os nossos ouvintes. E a grande questão da dependência química, que é essa doença tão terrível que está assolando a nossa família, né, o nosso estado, o nosso país, então, por que não dizer o mundo todo, é que ela é uma doença das contradições. A primeira contradição que a gente se depara é que o doente não vê que ele está doente. Então, se você chegar em qualquer morador de rua aí que está morando debaixo do viaduto, que está lá por causa do álcool e das outras drogas, e perguntar para ele por que você está aqui, ele não vai te falar que foi por causa do álcool e das outras drogas. Ele vai alegar qualquer outra situação? Ele vai alegar que a família dele Não se dá bem com a família? não dá bem com a família, que todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, igual uma vez lá na Eu fazenda. sou um injustiçado, né? Uma vez lá na fazenda eu perguntei, né, para os nossos internos lá, o que ele acha que levou ele a usar drogas. Aí teve um que falou assim, eu usei droga por causa do Fernando Henrique, era o presidente da República. Então ele sempre arruma uma justificativa para estar usando a droga. Então ele nunca vê que ele é um doente. Ele sempre acha, ele tem essa fantasia, ele tem a certeza absoluta que o dia que ele quiser parar de usar, ele vai parar. Que ele não é dependente, que ele usa droga porque ele gosta. Né? Então, essa é a nossa situação. E muitas vezes a família fica nessa condição. A gente não pode fazer nada porque ele não quer parar. O AA fala isso há mais de 80 anos. Né? Eu tenho 83 anos que o AA fala uma coisa. O AA fala o seguinte, que um dependente só vai buscar tratamento se ele chegar no fundo do poço. Isso é uma verdade? É uma verdade. Só que é uma verdade cruel. Uhum. Se a família cruza os braços esperando ele chegar no fundo do poço, infelizmente, a grande maioria vai chegar no fundo do poço e vai para o caixão.
antes da hora. Não vai dar tempo de sair. Não vai dar tempo de salvar. Sem contar que é muitos anos de sofrimento. Né? Tanto da família quanto do dependente. Do próprio dependente. Então, a família tem que entender isto, que e se isso é uma verdade, então o que nós temos que começar a fazer? Nós temos que começarmos a preparar para fazer com que o dependente chegue no fundo do poço. Pô, Cláudio, mas isso é covardia? Né? Não é. Vai dar as ferramentas para ele ir, né? Isso. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que levantar o fundo do poço dele. Porque a família codependente, como é que ela trabalha quando ela se depara com o dependente químico? Ela se depara o seguinte, ela fica sempre, o tempo inteiro, socorrendo o dependente químico nas dificuldades dele. Então, toda vez que ele vai sofrer as consequências negativas da droga, o codependente vai lá e o que faz? Socorre. Na minha casa, nós fizemos isso com o Nivaldo durante 30 anos. 30 anos socorrendo o Nivaldo nas dificuldades que o Nivaldo entrava. E o meu irmão desenvolvendo o alcoolismo, né, durante 30 anos, e a família tentando proteger o Nivaldo. Muitas vezes a dificuldade da família é ignorada para dar importância para a dificuldade do doente. Né, do Exato. dependente. E tentando resolver e não consegue. E a família toda gira em torno do dependente. Né? O tempo inteiro, a família inteira fica tentando resolver o problema do dependente químico e não vai resolver. Por quê? Porque o dependente químico, ele vai manipulando a família e a doença é muito mais forte. A doença é tão violenta que ela vai atropelando o dependente e vai atropelando a família inteira, de maneira que todo mundo vai para o fundo do poço. Então, por mais que você tente proteger seu filho, seu marido, do estrago que a dependência química pode vir a atingir, né, o dependente, você não vai conseguir. Então a doença, ela é mais forte. Então qual que é o nosso caminho? Como é que a gente vai ajudar esse cara que não quer ajuda? É levantando o fundo do poço. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que se tratar, entender isto, né, do que é essa doença nossa também, da codependência. Então quem tiver um dependente tem que cuidar de... Primeiro vai cuidar de mim. Primeiro cuidar para eu ter condições de fazer isso. Eu tenho certeza que tem alguns ouvintes aqui que estão escutando isso e estão achando um absurdo. Não, mas eu vou ajudar. Piorando a situação, é por aí. A grande contradição da dependência química é essa. O dependente químico na ativa, você ajuda quando não ajuda. E atrapalha quando ajuda. Então, a melhor maneira de a gente explicar isso é dar um exemplo bem próximo de mim, que foi com o meu irmão. Né, meu irmão, nós fomos assim, 30 anos, né, empurrando com a barriga, tentando resolver os problemas que o Nivaldo criava, né, montava negócio para ele, comprava carro para ele, fazia isso, fazia aquilo, né, pagava as contas para ele, e ele foi só se agravando. Chegou um ponto, ele chegou aos 44 anos de idade, né, pesando 38 quilos, bebendo de manhã, de tarde, de noite, não tinha mais condições de trabalhar, e sempre naquele lugar da família proteger. Quando nós conhecemos a família de Caná, e a família é importante participar das reuniões, eu fui ver a clareza da participação, da importância da família nas reuniões, depois de mais ou menos uns 15 anos que o Nivaldo tinha parado de beber. Eu estava levando ele para a rodoviária, para ele pegar o ônibus para ir para Montes Claros, ele morava lá em Montes Claros. Aí passando perto do canal ali na Via Expressa, ele vira para mim e falou: Cláudio, aquela vez que eu parei de beber, eu não tinha intenção nenhuma de parar de beber. Aí eu perguntei para ele: mas Nivaldo, então por que você parou? Aí ele virou para mim e falou assim: quando eu vi, na reunião, minha mãe e meu pai já idosos, minha esposa com minha filhinha de 20 dias no colo, e aquele tanto de irmãos meus participando da reunião por minha causa, eu senti que eu precisava tomar vergonha na cara. Nós levantamos o fundo do poço de Nivaldo. Esse aí então é levantar o fundo do poço. Isso é levantar o fundo do poço. Quando você começa a ir nas reuniões, mesmo que o seu dependente não vá com você, quando você começa a ir, começa a convidar ele, em vez de ele estar te incomodando, é você que começa a incomodar ele. Que normalmente é isso, né? Exatamente. Você convida, eles não querem ir, Isso. E aí a família pensa assim: já que ele não vai, então também não vou. Isso, não, ele que mais precisa. Não, você também está precisando. Você esposa, você mãe, você pai, né? Você que está convivendo com um dependente químico precisa de ajuda. Você também está adoecendo.
E às vezes você fica mais doida do que ele. Né? Hoje eu entendo aquela música do Chico Buarque de Holanda. Nós aqui bebemos E eles que ficam e tontos. eles que ficam tontos. A família que fica tonta. Né? A família que é mais perdida do que o próprio dependente químico. E aí quando... esse fato me chamou a atenção. E uma outra coisa que me chamou a atenção, eu descobri o ponto fraco, né, do meu irmão. Eu descobri o ponto fraco do meu irmão conversando com ele no boteco, ele tomando pinga com conhaque. Eu descobri que Nivaldo ele solta uma coisa para mim. Ele fala que a coisa mais importante que existia na vida dele eram os filhos dele. Eu descobri, peraí, se Nivaldo sentir que está perdendo os filhos por causa da bebida, ele vai ter uma motivação para parar de beber. E foi quando nós chegamos, né, isso nós tínhamos conversado na minha família, né, para a gente fazer essa abordagem. Eu era o portador, não sei porquê, um dos caçulas era o portador. Cheguei para Nivaldo e falei com ele de uma maneira taxativa: Nivaldo, está muito fácil você resolver seu problema. Se você quer parar de beber, você pode contar com sua família. Pode contar com todo mundo, nós estamos do seu lado. Agora, se você quer beber até morrer, você vai beber longe da sua esposa e dos seus 3 filhos, que nós vamos providenciar a mudança da Aurenice para Montes Claros, e lá nós vamos ajudar a Aurenice a criar os meninos lá. Você não vai poder nem ver seus filhos. Aí nós levantamos o fundo do poço de Nivaldo. Nivaldo nunca foi internado por causa do alcoolismo dele. Nivaldo nunca sofreu um acidente mais grave por causa do alcoolismo dele. Nivaldo nunca foi preso por causa do alcoolismo dele. Não era que meu irmão era melhor do que os outros, não. É porque nós antecipamos a crise na vida dele. Aí nós começamos a ajudar quem não queria ser ajudado. Né? E aí, porque a gente tem que entender que um dependente químico, ele não vai para o tratamento por livre e espontânea vontade. Ninguém está lá na fazenda porque quer. Não. Verdade. Todos que estão lá, não só lá, como nas reuniões também. E nas reuniões também. Eles estão lá por livre e espontânea pressão. Eles estão sendo pressionados pela droga, estão sendo pressionados pela polícia, pelas dívidas, pelo traficante, pela conta no boteco, pelos problemas de saúde que ele está tendo e pela família. Então, o que não acontece? Nós temos que levantar o fundo do poço. É o contrário que as pessoas que não têm o conhecimento fazem. E é por isso que dá um nó. Né? Um nó na cabeça das pessoas. E por isso que precisa se tratar, porque você vai ter que fazer uma mudança cultural, uma mudança de crenças, de entender que você tem que deixar... E é interessante isso, Sueli, que o dependente químico tem o direito de sofrer as consequências negativas da droga. Porque é só assim que ele vai aprender. Só assim que ele vai chegar no fundo do poço. E se a família vai lá e socorre, a família vai ficar só com o lado negativo. Vai retardando a verdade, a única coisa que a família codependente faz é adiar o fundo do poço. Então fica 20 anos, 30 anos, 40 anos, empurrando com a barriga esse problema, tentando amenizar, tentando pagar a dívida ali, paga a dívida aqui, e o problema vai só se agravando. Então é aquele negócio, então chega no fundo do poço, chega num ponto que é só jogar terra, né? Você falou que não dá para sair mais. Quando é realmente o fundo do poço, né? Isso. Ele já passou por tudo aquilo, aí só não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não, e o que a gente está falando é sério, porque você falou, dá um nó na cabeça das pessoas, porque ainda mais tratando de mãe, né? Vamos falar pro lado da mãe. Lógico que o pai também tem, mas a mãe, geralmente, o instinto dela vai falar mais alto. É proteção. É proteção, é querer fazer por ele. É isso que acontece. Eu quero me livrar das drogas no lugar dele, mas ela não tem essa condição. Infelizmente, né? Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Por exemplo, ninguém vacina pelo outro, né? E no banheiro ninguém pode ir por você. Né? É você que tem que ir. Então tem coisas que é você que tem que fazer. E essa posição firme, né, da família, ela é muito importante, não só para convencer o dependente químico a se tratar, como também para manter ele em tratamento. Em tratamento pro resto da vida. Porque há uma grande confusão na nossa sociedade
sobre alguns conceitos básicos. Por exemplo, não existe ex-dependente químico. A gente sempre escuta as pessoas falarem isso, mas não existe ex-dependente químico. Não existe ex-alcoólatra. É todo mundo em recuperação, existe um dependente em recuperação, um alcoólatra em recuperação. Então, se você chegar numa reunião do AA, tem gente que está há 30 anos, 40 anos, e fala assim, eu sou um alcoólatra em recuperação. É um dia por cada vez. Né? Então, ele tem que fazer... E o codependente é a mesma coisa. É um codependente em recuperação. Porque são doenças crônicas que não têm cura. Então, nós não temos outro caminho. Quanto mais se adiar, pior fica. Quanto mais você adiar a decisão de buscar tratamento, pior fica. E você tem que buscar o tratamento, um tratamento especializado. Não adianta um psicólogo que não entende nada de dependência química. O que você vai fazer no psicólogo que não entende nada de dependente químico? O que você vai fazer no psiquiatra que não entende nada de dependente químico? Né? Ele vai ficar olhando para sua cara. Sem contar que, infelizmente, tem vários colegas que são dependentes também. Também são dependentes. Então, não vai contribuir. Então, você tem que buscar ajuda especializada. Graças a Deus, hoje, nós temos muitos recursos. A família de Caná é um deles. Os grupos, né, de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, fumantes anônimos, os grupos do amor exigente, dos grupos do Naranon, Alanon. Então nós temos muitos recursos e todos esses grupos é gratuito o tratamento, são voluntários que estão ali, pessoas que viveram esse problema, né? E além disso tem especialistas, né? Tem psicólogos hoje especializados em dependência química, um deles sou eu, né? Mas graças a Deus eu não sou o único, mas infelizmente são poucos os profissionais da área de saúde que têm essa preocupação de olhar para o dependente químico como um doente que precisa ser tratado. Ô Cláudio, pois é, agora o pessoal está nos ouvindo e muitas vezes não estão entendendo, né? Ou então tem dificuldade de captar isso que você está falando. Então a família tem que buscar ajuda nesses grupos para poder começar a caminhar. Né? Agora, é uma coisa sofrida, né? Isso. Tem que saber que é sofrido. Na verdade é o seguinte, eu no meu consultório eu tenho um quadro lá que eu ponho uma curva, que eu chamo a curva da dependência química. Então, o dependente químico, se é um dependente químico, ele tem um destino, que é o fundo do poço. Se ele não se tratar, curva chega lá, né? Ele vai chegar no fundo do poço. Certo? Então, se a família não fizer nada, ou se a família ficar protegendo ele, essa curva vai demorar mais a chegar no fundo do poço. Se ele ia demorar 5 anos, 10 anos, ele vai demorar 20. Correto? Mas vai chegar. Ele vai chegar, porque isso faz parte da doença. 95% dos casos, ele vai morrer na droga. Não é 100%, porque tem uns 5% lá, quando ele está quase morrendo, só Deus para explicar isso. Eu já vi vários casos assim. Lá no canal a gente já viu isso. O cara chega sozinho lá, pedindo para internar. A família toda já abandonou, porque vai chegando um ponto que a família já não dá conta de proteger mais. A família vai abandonar o cara. Quando acabar todos os recursos emocionais e financeiros, os irmãos começam a abandonar. E a última que vai abandonar vai ser a mãe. No final vai virar mendigo, morador de rua. No canal, chega um ponto que esgota também, né? Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso. Então nós temos 95% de perder o dependente químico. Quando a família atua lá em cima da curva, para ele precipitar a crise, o amor exigente fala isso também, a tomada de atitude vai gerar uma crise, e essa crise tem que ser administrada em grupos. São os princípios do amor exigente. Então, quando a família toma atitude lá em cima, você quer ir para o fundo do poço, você vai sozinho, nós não vamos. Nós estamos tratando de nós. O dia que você quiser a nossa ajuda, você procura a gente. Aí o dependente começa a ir para o fundo do poço sozinho. Ele vai ter que sofrer um pouco. Existe risco? Existe. Porque, infelizmente, às vezes a família demora. Mas não tem jeito, né? Porque de um jeito ou de outro ele vai. De todo jeito. Antecipando, a diferença é que quando você antecipa a crise, para ele sentir o fundo do poço aqui em cima, ele não foi preso, ele não teve overdose, ele não está envolvido com traficante, ele ainda tem um mínimo de saúde para aguentar esse tranco e ainda tem um pouco também de saúde psíquica também, que ele consegue raciocinar. Porque aquele pessoal que está morando ali na Pedreira Prado Lopes, ele já chegou a um ponto que a gente chama na psicologia
do sujeito perdeu a condição de Aquela sujeito. Cracolândia, aquela situação. Aquela Cracolândia. O cara virou um objeto da droga. Né? Então ele perdeu a condição de decidir. Ele está um autômato, né? Não tem mais raciocínio. Isso, então no piloto automático. Agora, quando a família toma atitude, lá em cima, no meio da curva que está indo para o fundo do poço, quando a família toma essa atitude, nós temos cerca de 50% de chance de salvar a vida do dependente químico. E por que não é 100%? Porque ele tem que querer também, né? Por causa do tal do livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano. Porque às vezes a família faz tudo certo, aprende tudo, certo? Sai da codependência, né? Mas se o dependente fazer a escolha da droga, não tem jeito. Ele vai morrer na droga. Eu até costumo brincar que Deus me perdoe, que perdoe, e os ouvintes também nos perdoem, que nem Jesus Cristo vai conseguir tirar ele da droga. Por causa do livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio. Ele vai conduzir, vai insistir, Isso. Porque é um filho dele que ele está perdendo ali. Isso, mas se o filho não escutar... O amor de Deus é tão grande que não aprisiona ninguém. Ele dá liberdade para você chegar no fundo do poço e morrer na droga. E sofrer as consequências. Eu me lembro uma certa vez que eu cheguei no Padre Oswaldo e falei com o Padre Oswaldo, seu Padre Oswaldo, sabe o que eu descobri? Sabe o quê? Eu descobri que o amor de Deus é um amor exigente. O Padre Oswaldo olhou com aquela olhar para mim assim, estranho, onde é que você viu isso na Bíblia? Eu falei, não vi na Bíblia não, eu vi simplesmente o seguinte, ó, Jesus obriga alguém a segui-lo? Alguma vez você já viu passar na Bíblia, falei com o Padre Oswaldo, eu querendo ensinar o padre, alguma vez você já viu algum passagem na Bíblia que Jesus vai atrás de alguém? Né? E que Jesus espera as pessoas virem atrás dele e pedir ele. Né? Jesus, a hora nenhuma, ofereceu um copinho de milagre para ninguém. Então as pessoas tinham que vir atrás. Então Jesus não obriga ninguém a seguir, mas quem não seguir vai sofrer as consequências. E com as consequências do sofrimento longe de Jesus, quando você sente na pele o sofrimento de ficar longe de Jesus, é esse sofrimento que vai te conduzir a buscar a palavra de Deus. Aí o Padre Oswaldo falou assim, é interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Né? E é interessante isso mesmo, né? A condição causada, né? A exigência natural. Isso. Então, quando o codependente não deixa, por exemplo, quando um pai de família, um pai dá a chave de um carro para um filho, que ele sabe que vai beber, que vai usar drogas, certo? É mais irresponsável do que o próprio filho. Porque ele está pondo em risco a vida do filho dele, está pondo em risco a vida de terceiros, está pondo em risco o bolso dele, que vai sobrar no bolso do pai, com a multa de R$3.000, se ele for pego no flagrante, né, se ele for pego num acidente de trânsito, numa blitz. Então o pai é mais irresponsável do que o próprio filho. Então o pai simplesmente tem que ser taxativo. Enquanto você tiver com esse ritmo, o carro está trancado na garagem. Pode ser até o carro dele, mas o pai não pode deixar. Tem que exercer a autoridade mesmo. Só que o que acontece? Os pais perderam a autoridade. Nós somos a geração do medo. A turma dos 40, 50, 60 anos. A geração do medo. Isso está no meu livro, né, O Outro Lado da Droga, que é a geração do medo. Nós tínhamos medo dos nossos pais quando nós éramos crianças. Hoje, nós temos medo dos nossos filhos. Né? Nós perdemos a autoridade. Nós perdemos a nossa autoridade. E os grupos de apoio é exatamente para isso, para você resgatar a autoridade. O consultório, um psicólogo vai estar trabalhando exatamente com isso. Então, é dessa maneira que nós vamos ajudar quem não quer ser ajudado. E a maioria não quer ser ajudado mesmo. Né? Infelizmente. Você falou, dela voltando ao início do programa, essa questão se enxergar na real situação. Isso. Né? E ele só vai se enxergar. Eu tenho uma palestra que chama O Poder das Consequências. Eu falo sobre isso. Como que as consequências dos nossos atos vai mudando os nossos atos. Mas então é só alertar mesmo, né? A família, alguém que tiver, né? De repente só essa pessoa, só esse parente que quer levantar a bandeira, né? O resto já entregou. Isso. Então se tem essa pessoa que quer levantar a bandeira para ajudar o seu dependente, né? Que vá até um grupo de apoio, né? A família de Caná mesmo, né?
está lá de portas abertas. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, Inclusive, 19h30, né? Isso. Inclusive, Aberto ao público, não paga nada. Então, Anota aí, gente, o endereço. Rua Henrique Gorseques, número 80, no Padre Eustáquio. Rua Henrique Gorseques, número 80, no Padre Eustáquio. Nós estamos próximos ali à Avenida Tereza Cristina. Nós tivemos participação dos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Eu até não interrompi o áudio aqui para fazer as perguntas, porque ele já foi automaticamente respondendo, né? Mas a gente vê que são situações complicadas. Então eu vou ler alguns trechos aqui, só para você que está ouvindo aí, e às vezes não teve a coragem de escrever, você não está sozinho, outras pessoas passam por isso, né? Aí ele falou aqui, pura verdade, nós temos um irmão que está muito complicado, bebendo e dirigindo, nós ficamos sem saber o que fazer. Então o Cláudio já respondeu. Henrique Gorseques, 80. E a ouvinte falou também que perdeu o irmão mais velho desse jeito. Então, assim, às vezes é um acidente, enfim. Teve um outro ouvinte aqui que participou com a gente, falou que neste momento o esposo dela está prostrado em cima da cama, alcoolizado, está desempregado. Então, assim, não é a primeira vez que ele está fazendo. Então, você está sentindo esses desejos de fazer algo. Faça por você. Se ele não está conseguindo caminhar em busca... Caminhe você. isso. Caminhe Exatamente. você. A gente bate nessa tecla. Você precisa buscar ajuda para você. Depois ele vai chegar nele, né? E depois você vai obter informação para ajudar ou ter a condição de orientar esse seu familiar, amigo, vizinho, não importa. Ou até se fortalecer caso ele não queira mesmo. Exato. Né? Então, os demais ouvidos foi dentro disso mesmo, foi dando os depoimentos aqui. A gente fica, assim, querendo se envolver, querendo contribuir de forma direta, mas é você que tem que vir buscar a sua ajuda, né, para poder a gente, de fato, ter como contribuir. Tá ok? E hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, né, que é a internet. Então você pode estar buscando informações com mais detalhes no nosso site, na jornalcriartevida.com.br. Tem muito texto importante lá abordando esses temas. Você pode também assistir nossas palestras, inclusive esse programa no nosso canal do YouTube, que é Criarte Vida, o canal da sobriedade. Então já tem 44 palestras lá, vídeos, né, disponíveis aí. Graças a Deus, hoje nós passamos as 3 mil visualizações. Né? Então, a gente tem que estar levando essas informações ao maior número possível de pessoas. Exatamente. Ô Cláudio, então manda o seu abraço aí, suas Bom, considerações. Eu queria mandar um abraço especialmente a todas as mães que estão nos ouvindo. Né? Vocês, a presença de Deus aqui do nosso lado. E nunca desista do seu filho. Vá, busque ajuda para você, para seu filho, para o seu marido. Né? Mas nunca desista. Então frequente as reuniões, procura psicólogos, médicos, mas não desista. E para o dependente químico também. Quanto mais você adiar a busca do tratamento, pior vai ficar a sua situação. Então, busque agora. Hoje nós temos uma fazenda de Caná, que é uma fazenda maravilhosa, né, onde nós temos mais ou menos uns 50 internos, né? Mais ou menos. Mais ou menos 50 internos, fazendo uma reformulação na vida. Então, fica aí o recado. E é masculino, feminino, adolescente. Isso. Viu? Atendendo todos os públicos. E se alguém quiser entrar em contato comigo, pode ligar no telefone 4109 1192 ou no 99206 2492. Um forte abraço a todos. E se entrar em contato com a família de Caná também, a gente passa o seu contato. Viu? Ok. Família de Caná, quem quiser falar com o Cláudio, pode procurar. Então, gente, com muita alegria, né? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, nós finalizamos mais um programa da família de Caná. Você fique ligado conosco na Gospel Mira. O nosso programa vai ao ar na próxima semana, terça-feira, ao 12h15. E nós contamos sempre, né, com a sua audiência e com a sua participação. Agradecer a Aninha pelos seus trabalhos na técnica. E o programa teve a apresentação do Samuel Rodrigues. E do Suede Chamoni. Nosso muito obrigado aos ouvintes pela participação, todos os pedidos colocados no plano da Gospel. Abençoada semana, até terça-feira que vem. Desejamos a todos Saúde e paz.